Quantos estão abençoados esses dias? ¿Cuántos están siendo bendecidos en estos días? Amém? Quantos creem que vão experimentar o poder de Deus? ¿Cuántos creen que van a experimentar el poder de Dios? Amém? Eu creio que são dias em que nós estamos sendo treinados no nosso espírito Estos son días que estamos siendo entrenados en nuestro espíritu para experimentar o poder de Deus. para probar y experimentar el poder de Dios. Amém? Antes de nós ministrarmos o ensino de hoje, Vamos a comenzar la enseñanza de hoy. mas antes disso nós vamos orar por essa irmã, Vamos primero a orar. Florinda. Vamos a orar por la hermana ela. Florinda. Ela tem uma enfermidade e quantos creem que Jesus tomou as nossas enfermidades? Amén. Vamos orar por ela Vamos a orar por ella. e vamos crer juntos Vamos a pedir juntos uma restauração plena da vida dela. una restauración plena en la vida de ella. Quem pode crer comigo, diga glória a Quien Deus. cree, diga gloria a Dios. Não há nada que o poder de Deus não possa quebrar. No hay nada que el poder de Dios no pueda quebrar. O que nós temos que fazer é crer naquilo que está escrito. Lo que tenemos que hacer es creer lo que está escrito. E a Bíblia diz que nós devemos pôr as mãos sobre os enfermos Y e la os Biblia, curar. y la Biblia dice que debemos de poner las manos sobre los enfermos y ellos se curarán. A nossa parte nesse processo é pôr as mãos. Nuestra parte en este proceso es imponer las manos. Também Tiago diz que nós devemos ungir a pessoa com óleo Y Santiago dice que debemos de ungir a las personas con aceite e a oração da fé salvará o enfermo. y la oración de fe salvará al enfermo. Vamos ungir ela com óleo e vamos crer nisso. Amém? Vamos a ungirla y vamos a Amén. creer en eso. Pai querido, em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal, toda doença, toda enfermidade. Pai, nós declaramos o poder do Senhor na vida dessa mulher, da cabeça à planta dos pés. Espírito de enfermidade, nós te repreendemos em nome de Jesus. Nós te ordenamos na autoridade do nome de Jesus. Deixa essa mente, deixa esse corpo, deixa essas emoções agora, deixa essa alma. Vai soltando agora, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem agora. Espírito de enfermidade, deixa essa mulher agora, em nome de Jesus. Nós dizemos agora todas as suas emoções, a toda a sua mente, todo o seu corpo agora. Toca, Deus, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, deixa esse corpo, em nome de Jesus. Quantos creem? Diga glória a Deus. Gloria a Dios. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 14, você pode tomar a sua... Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 de Corintios, capítulo 14. Habíamos leído ayer alguns versículos aqui. algunos versículos y hoy vamos a leer más. 1 Coríntios 14, versículo 2. Hemos leído 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 2. Até o versículo 4, vamos ler novamente. Hasta el versículo 4 vamos a leer nuevamente. Dice la palabra del Señor. Pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres. Y nadie le entiende porque en el Espíritu habla de manera misteriosa. Pero el que profetiza les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Então nós estamos ensinando sobre a prática da oração no Espírito Santo. Estamos enseñando sobre la práctica de la oración en el Espíritu Santo. Judas, no versículo 20, Judas, en el versículo 20, ele diz que nós edificamos sobre a nossa fé santíssima, dice que nosotros edificamos sobre nuestra fe santísima, orando no Espírito Santo. orando en el Espíritu Santo. E a oração no Espírito Y la Santo oración en el Espíritu Santo é a oração em outras línguas. es la oración en otras lenguas. Porque a única maneira ou a única forma de oração do Espírito Santo La única forma de la oración del Espíritu Santo, só tem uma manifestação de oração do Espírito Santo. solo hay una manifestación en la oración del Espíritu Santo. Só tem a manifestação da oração em línguas. Solo hay la manifestación de la oración en lenguas. A única oração atribuída ao Espírito Santo La única oración que es atribuida al Espíritu Santo é a oração em outras línguas. es la oración en otras lenguas. Então, se nós devemos orar no Espírito Santo, Entonces debemos de orar en el Espíritu Santo então nós devemos orar em línguas. y también debemos de orar en otras lenguas.
oramos em outras línguas, porque cuando oramos en otras lenguas, nós estamos orando no Espírito Santo. estamos orando en el Espíritu Santo. E Paulo diz que devemos orar em todo tempo. Pablo dice que debemos de orar en todo tiempo. Vamos olhar esse texto lá em Efésios, no capítulo 6. Vamos a ver eso en Efesios capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, Você, o capítulo 6, a partir do versículo 10, a partir del versículo 10, ele fala da armadura de Deus. Pablo habla sobre la armadura de Dios. E quando ele chega no versículo 17, e ele então fala sobre essa armadura de Deus. Cuando ahí después llega hasta el versículo 17 y continúa hablando sobre la armadura de Dios. Vamos ler o versículo 14 até o versículo 18. Del 14 al 18 vamos a leer. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad y revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. Eu não sei como é que está aí na sua Bíblia, Yo no sé cómo está en su Biblia, mas quando a gente chega no final do versículo 17, pero cuando llegamos al final del versículo 17, como se chama esse acento aqui, esse ponto, vírgula, aqui? coma. Coma? Ajá. Sim. No final do versículo 17, Al final del versículo 17, tem essa acentuação aí. Como se chama? en la coma, Coma. Na sua tem também? a 17, dice, esgriman la palabra Não, tem ponto. de Dios. Aquí tiene punto. E em alguma Bíblia tem esse tipo de acento? En alguna Biblia está coma en vez de punto al final del versículo 17. No final do versículo 17? Tem coma? Punto y Ponto e coma. coma. Então, eu não sei, dentro da nossa língua portuguesa, quando tem um ponto e vírgula, que é o ponto e coma. Ajá. Dentro de la lengua portuguesa, cuando hay un punto y coma, Próxima frase la próxima frase estaria, então, completando a outra. estaría completando la otra. Ela estaria explicando a outra. Estaría explicando la frase anterior. Ela estaria explicando como fazer o que está antes. Está explicando qué hacer, cómo hacer lo que está antes. Então, quando ele fala de toda a armadura de Deus aqui, Cuando Pablo habla sobre toda la armadura de Dios, porque nós estamos em uma batalha, pues nosotros estamos en medio de una batalla. ele fala no versículo 12 que nós estamos numa luta. Olha o versículo En el 12. versículo 12 dice que estamos en medio de una lucha. Está escrito aquí, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Então, a sua luta não é contra as pessoas. Entonces, la lucha que tú tienes no es contra personas, A sua luta não é contra o seu marido. no es contra tu marido, A sua luta não é contra a sua esposa. tu lucha no es contra tu esposa, A sua luta não é contra o seu vizinho. no es contra tu vecino, Sua luta não é contra o seu patrão. no es contra tu patrón, Sua luta não é contra as pessoas. no es contra las A personas. sua luta é contra os principados, potestades. A sua luta é uma luta espiritual. Su lucha es una lucha espiritual. E então não tem como a gente vencer nessa guerra, nessa luta espiritual, tentando lutar naturalmente. No podremos vencer esta lucha espiritual pretendiendo luchar materialmente. Muitas pessoas eles sofrem derrotas nas batalhas porque eles tentam lutar naturalmente. Muchas personas son derrotadas en su lucha porque ellas quieren luchar físicamente, materialmente. Essa luta, ela é uma luta espiritual. Esta lucha es una lucha espiritual. Talvez você fale assim, não, pastor, eu não entrei nessa guerra, não. De repente tú estás hablando y dices, no, yo no he entrado en esta guerra, yo no estoy en esta guerra. Se você já recebeu Jesus no seu coração, Si tú recibiste a Jesús en tu se corazón, você já foi salvo, si tú ya eres salvo, você declarou guerra contra o inferno. tú has declarado guerra al enemigo del infierno. Então você já está nessa batalha. Entonces tú ya estás dentro de esa batalla. E você precisa ter discernimento espiritual das Y coisas. ahí tienes que tener discernimiento espiritual de estas cosas. Nós vivemos uma batalha constante. Estamos viviendo una batalla constante. A gente não pode ver, mas há um mundo espiritual tão real quanto esse mundo físico. Nosotros no podemos ver, pero hay una realidad espiritual
mucho más real que este mundo físico. Assim como existem pessoas, assim como existem coisas, também o mundo espiritual é tão real quanto as pessoas que nós podemos ver. Así como vemos personas y cosas en el mundo espiritual que es real, también existen realidades espirituales. E a nossa luta é nessas regiões. Y nuestra lucha es en esa esfera. E Paulo então fala que nós precisamos tomar toda a armadura de Deus. Pablo por eso dice que debemos de tomar toda la armadura de Dios. Olha o versículo 13. Mire el versículo 13. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Deus não nos deixou nessa batalha Dios no nos dejó en esta batalla sem armas e sem a armadura. sin armas y sin armaduras. Deus nos deixou preparados para essa batalha. Dios nos dejó preparados para esta batalla. Mas nós precisamos ter entendimento de tomar essas Pero armaduras. nosotros tenemos que entender, tenemos que tener discernimiento para entender que debemos de tomar estas armas. Ele diz que nós temos que tomar toda a armadura de Deus. Pablo dice que debemos de tomar toda la armadura de Dios, Porque o dia mau vai chegar. porque el día malo va a llegar. E as pessoas às vezes pensam, puxa vida, mas por que tem que chegar o dia mau? Y algunas personas piensan y dicen, pero ¿por qué tiene que llegar el día malo? Porque nós estamos numa guerra e essa guerra ela vai se intensificando cada vez mais. Porque nosotros estamos dentro de una guerra y esa guerra se va a intensificar cada día más. Mas nós podemos resistir nesse dia mau. Pero nosotros podemos resistir en ese día malo. Nós podemos continuar firmes nesse dia mau. Podemos continuar firmes en ese día malo. E ele diz que nós podemos vencer tudo. Y él dice que podemos vencer todo. Diz aqui também isso, que podemos vencer tudo e enfim permanecer Firmes. firmes. Aqui na minha Bíblia diz que nós podemos vencer tudo En mi Biblia dice que podemos vencer todo e permanecer firmes. y permanecer firmes. Então nós temos como vencer nessa batalha. Entonces, sí, tenemos cómo vencer en esta batalla. E aí o versículo 14 que nós El lemos, versículo 14 que acabamos de leer, ele então fala que nós temos que tomar cingirmos com a verdade. Aquele texto primeiro que o pastor Fernando leu. sí, dice que tenemos que mantenernos firmes y fajados con el cinturón de la verdad. Vamos ver novamente do 14 ao 17. Vamos a leer una vez más, del 14 al 17, dice, por tanto, manténgase firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del enemigo. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aí está a armadura. Esa es la armadura. E aí a pergunta é, como que eu pego tudo isso? La pregunta es, ¿cómo yo cojo y tomo eso? Como que eu consigo me apropriar de todas essas ¿Cómo armas? puedo apropiarme de esas armas? Aí está o ponto e vírgula, Ahí está el punto y coma, que vai explicar como eu posso apropriar dessas que va a armas. explicar cómo puedo apropiarme de esas armas. Diz aqui na minha Bíblia, com toda oração e súplica, Aquí en su Biblia, en la Biblia dice, con toda oración de súplica, orando todo o tempo no Espírito. orando en todo tiempo en el Espíritu. E note que Espírito, Y note que Espíritu, aí na sua Bíblia, en su Biblia, está com a letra E está maiúscula, con la E mayúscula, referindo-se ao Espírito Santo. que está refiriéndose al Espíritu Santo. Então, com toda oração e súplica, Con toda oración y súplica, orando todo o tempo no Espírito, orando en todo tiempo en el Espíritu. orando então no Espírito Santo, Orando entonces en el Espíritu Santo, porque é um Espírito de E maiúsculo, porque el Espíritu está con E mayúsculo. não é o Espírito do Espírito humano, Ese Espíritu no es el Espíritu humano, é o Espírito Santo. es el Espíritu Santo. Então nós devemos orar em todo o tempo no Espírito, Entonces debemos de orar en todo tiempo en el Espíritu. porque se estivermos orando todo o tempo no Espírito, Porque si oramos todo el tiempo en el Espíritu, então estaremos revestidos da armadura de Deus. entonces estaremos revestidos de toda la armadura de E Dios. quando o dia mau chegar, Y cuando llegue el día malo, nós vamos ficar firmes, vamos a estar y permanecer firmes. nós vamos vencer. Vamos a vencer. Então nós precisamos entender que só podemos tomar essas armas através da oração no Espírito. Entonces tenemos que entender que solo podemos tomar esas armas a través de la oración en el Espíritu. Então você precisa fazer isso. Entonces usted necesita hacer eso. Quem entendeu, diga amém. Quien entendió, diga amén. Então nós estamos falando sobre a força e o poder da oração em Entonces, outras línguas. Estamos hablando sobre la fuerza y el poder de la oración en otras lenguas. Porque a oração em outras línguas é a oração no Espírito Porque Santo. la oración en otras lenguas es la oración
en el Espíritu. Então, quando nós oramos no Espírito Santo, Entonces, cuando oramos en el Espíritu Santo, estamos falando em outras línguas, estamos hablando en otras nós lenguas, estamos nos apropriando da armadura de Deus. estamos apropiándonos de la armadura de Dios. Então, nós já falamos sobre vários textos da oração no Espírito Santo. Entonces, ya hablamos diferentes textos sobre la oración en el Espíritu Santo. Então, nós já estamos com bases fortes sobre isso. Entonces, ya tenemos bases fuertes al respecto de eso. Quem já entendeu isso, diga Quien amém. ya entendió, diga amén. Então, porque nós não podemos simplesmente falar e não trazer a base bíblica de tudo isso. Porque no podemos simplemente hablar y no tener la base bíblica. Porque hoje é um assunto que quase não se fala. Porque hoy es un asunto que casi no se habla. As pessoas, hoje há um tipo de igreja que diz, tome posse da sua bênção. Hay un tipo de iglesia que dice, apropie de esta bendición. E eles fazem assim, levanta sua mão, toma posse da sua bênção. Levante su mano y apropíese de la bendición. Mas não é assim que funcionam as coisas Pero no espirituais. es así como funcionan las cosas A gente não espirituales. pega as coisas espirituais com as nossas mãos naturais. Nosotros no podemos coger y apropiarnos de las bendiciones espirituales con nuestras manos naturales. Nós temos que nos apropriar das coisas espirituais através de práticas espirituais. Podemos apropiarnos de cosas espirituales con prácticas Não espirituales. tem jeito de tomar as coisas espirituais sem as práticas espirituais. No hay forma de cómo coger esas cosas espirituales con nuestras manos espirituales. As práticas espirituais são Las prácticas espirituales son oração, oración, adoração, adoración, louvor, alabanza, jejum, ayuno, meditação da palavra meditación de la palabra e confissão da palavra. y confesión de la palabra. Essas são as práticas espirituais. Esas son las prácticas espirituales. E não tem como a gente apropriar das coisas de Deus se não entrarmos por esses caminhos. No hay cómo apropiarnos de esas cosas si no entramos por ese camino. Somente por esse caminho nós podemos entrar e apropriar das coisas de Solamente Deus. por ese camino podemos apropiarnos de las cosas de Dios. Então, nós precisamos entender que a nossa luta é espiritual e que todas as coisas que nos envolvem, elas são espirituais. Entonces tenemos que entender que nuestra lucha es espiritual y las cosas que están alrededor son espirituales. E que nós só vamos vencer através de práticas Y espirituais. solamente vamos a vencer practicando las cosas espirituales. E a prática da oração em outras línguas Y la práctica de la oración en otras lenguas quase não é falada. casi no es hablado. Mas nós passamos alguns textos para vocês Pero nosotros les pasamos algunos textos e nós encontramos 4 manifestações diferentes da oração em outras línguas. y ahí encontramos 4 manifestaciones diferentes de la oración en lenguas. Nós encontramos a oração como forma de intercessão do Espírito Santo La primera es la oración como forma de intercesión del Espíritu Santo através dos gemidos indizíveis. a través de los gemidos indecibles. Nós encontramos a oração no Espírito Santo como um sinal para os incrédulos. La oración en el Espíritu como una señal para los incrédulos. Isso aconteceu em Atos no capítulo 2, Eso sucedió en Hechos capítulo 2, porque eles falavam em línguas porque ellos hablaban en lenguas e as pessoas entendiam nas suas línguas maternas. y las personas que estaban alrededor entendían ese idioma porque ellos hablaban diferentes lenguas. E eles, então, aquilo foi um sinal para aquelas Entonces pessoas. esas personas entendieron, era una señal para ellas. E nós encontramos um terceiro manifestação da oração em línguas, Entonces la tercera manifestación en lenguas, que é a oração para a interpretação. la oración para interpretación. E isso, então, edifica a igreja. Eso entonces edifica a toda la iglesia. E o quarto que nós encontramos Y el cuarto que vemos, é a oração para a edificação pessoal. la oración como edificación personal. E é sobre essa que nós estamos Y falando. sobre eso que nosotros Nós estamos estamos hablando. falando sobre orar em outras línguas para edificar-se a si mesmo. Estamos hablando sobre la oración en otras lenguas para edificarnos a nosotros mismos. Então, por que nós temos que edificar? Entonces, ¿por qué tenemos que edificarnos? Porque nós temos que ser pessoas que manifestam a fé. Porque tenemos que ser personas que manifiesten la fe. O que é a fé? ¿Qué es la fe? A fé, Hebreus capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 1. versículo 1. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Ter fé Tener fe é estar convencido es estar convencido do que não se vê. de lo que no se ve. Na minha versão diz que ter fé En mi versión dice que tener fe é ter convicção es tener convicción de coisas que eu não vejo. de cosas que yo no veo, É ter convicção es tener convicción de fatos de hechos que eu não vejo. que yo no veo. Essa palavra fatos, Esa palabra, hechos, na nossa língua, en nuestra lengua, significa algo que já aconteceu. significa algo que ya sucedió.
fato não é algo para o futuro. Un hecho no es algo para el futuro. Para nós, uma coisa só se tornou um fato Para nosotros, algo solo se tornó, se hizo un hecho porque já aconteceu. porque ya sucedió. Senão, não é um fato. Si no, no es un hecho. Então, o fato é algo que já aconteceu. El hecho ya es algo que ya sucedió. Então, fé Entonces, fe é a convicção es la convicción de um fato, de un hecho, algo que já aconteceu, algo que ya sucedió, mas que eu não vejo. pero que yo no veo. Então, quando você está, por exemplo, doente, passando por enfermidade, Entonces, por ejemplo, cuando tú estás pasando por alguna enfermedad, quando é que você vai ter fé na sua cura? ¿cuándo vas a tener fe para tu cura? A fé verdadeira. La fe verdadera. A fé verdadeira, ela vai acontecer La fe verdadera sucede quando esse fato ainda não aconteceu. cuando ese hecho todavía no sucedió. Desculpe, Disculpe. deixa eu explicar melhor. A fé para a sua cura, La fe para su cura, a fé verdadeira la fe verdadera que você vai manifestar, que usted va a manifestar, é quando você crê que já aconteceu, es cuando tú crees que ya sucedió, mas os sintomas ainda estão no seu corpo. pero los síntomas están todavía en su cuerpo. Então, a fé é isso. Entonces la fe es eso. A fé, quando eu estou passando por enfermidades, Cuando yo estoy pasando por alguna enfermedad, então a fé, quando ela se manifesta, eu Quando digo assim, eu já sou sarado, entonces la fe se manifiesta y digo, yo ya estoy curado, mas os sintomas ainda estão no meu corpo. pero los síntomas todavía están en mi cuerpo. Porque depois que os sintomas saírem do seu corpo, Porque después que los síntomas salen de su cuerpo, você não precisa mais da fé. usted ya no necesita más de fe. Quem entendeu, diga amém. ¿Quien entendió? Diga amén. Então, fé é para ter convicção de que já aconteceu quando eu não vejo. Entonces fe es tener la convicción que ya sucedió cuando yo no veo. Aqui está escrito que fé é Aquí escrito que fe es estar convencido do que não se vê. estar convencido de lo que no se ve. Então, fé é quando você está com certeza, convencido daquilo que você não está vendo. Entonces fe es cuando tú tienes certeza, estás convencido de aquello que no ves. Então, quando você encontra uma pessoa Entonces cuando tú te encuentras con una persona e essa pessoa está tendo convicção y esa persona tiene convicción de que existe alguma coisa, de que existe algo, quando ainda não se vê, cuando algo que no se ve, se você encontrar uma pessoa si tú encuentras una persona e essa pessoa tem convicção de uma coisa y esa persona tiene convicción de una cosa e ela tem certeza de que aquela coisa existe, y esa persona tiene convicción de que ese algo existe e aí você fala, cadê? y tú dices, ¿dónde está? E a pessoa fala, não dá para ver, Y ella dice, no da para ver, mas existe. pero existe. Quando você encontra uma pessoa assim, Cuando tú encuentras una persona de esa forma, a maioria dessas pessoas, la mayoría de esas personas elas estão nos hospitais psiquiátricos, están en los hospitales psiquiátricos porque elas são consideradas doidas. porque ellas son consideradas locas. Quando você vai no hospital psiquiátrico, Cuando tú vas a un hospital psiquiátrico, você encontra uma pessoa dizendo assim, tú encuentras a una persona diciendo esto, eu sou Napoleão. yo soy Napoleón. E ninguém consegue convencer ele Y do nadie contrário. le convence de lo contrario. Porque ele tem convicção de que é Napoleão. Porque esa persona tiene convicción de que es Napoleón Aí Bonaparte. você encontra outro sentado e remando, Y encuentras otro que está sentado y remando. e ele fala, vamos remar. Vamos a remar, vamos a remar. Aí você fala, mas não tem rio aí. Pero tú le dices, no hay río aquí. Ele fala, tem sim. Él dice, no, sí hay. E você fala, mas não tem. No, tú le dices, pero no hay. Ele tem Y sim. él dice, sí hay río. Por isso que 1 Coríntios capítulo 2 Por eso es que 1 Corintios capítulo 2, diz que o homem natural não aceita as coisas de Deus. por eso es que el hombre natural no acepta las cosas Para de o Dios. homem natural, as coisas de Deus é loucura. Para el hombre natural las cosas de Dios son 1 Coríntios locura. capítulo 2, 14. Nós já lemos esse texto, mas vamos 1 ler outra Corintios vez. capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Não vamos ter pressa, né? Vamos tranquilo. Vamos a ir bien pausadamente, sin prisa. 2:14 dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Então, quando você vai andar em fé, Entonces, cuando tú comienzas a hablar sobre fe, para os homens naturais, para los hombres naturales, o seu posicionamento su posicionamiento é loucura. para ellos es locura. Para eles é loucura.
Para ellos es locura. Porque o homem natural não aceita essas coisas. Porque el hombre natural no acepta esas cosas. E quando eu falo homem natural, nós também temos um homem natural em nós. Y cuando hablo sobre el hombre natural, también me refiero a nosotros porque tenemos un hombre natural. Por isso que a Bíblia diz que há uma guerra do espírito contra a carne. Por eso la Biblia dice que hay una guerra entre el espíritu y la carne. Porque a carne não aceita as coisas de Deus. Porque la carne no acepta las cosas de Dios. Mas o nosso espírito está pronto. Pero nuestro espíritu está listo. Mas para o homem natural as coisas de Deus são loucura. Pero para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Vamos voltar para Hebreus capítulo 11. Vamos a volver para Hebreos capítulo 11. Vamos falar sobre Abraão no capítulo 11, versículo 8. Vamos a hablar sobre Abraham en el versículo Vamos ler 8. do versículo 8 até o versículo 10. Del versículo 8 hasta el versículo 10 del capítulo 11 de Hebreos. Dice así: por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe, habitó en la tierra prometida como un extraño en tierra extraña y vivió en tiendas como Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. Porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Diz que quando Abraão foi chamado, Cuando Abraham fue llamado, ele saiu. él salió. Ele foi para a terra da promessa. Él fue para la tierra de la promesa. Mas quando ele chegou na terra da promessa, Pero cuando él llegó a la tierra de la promesa, ele não quis construir casas. él no quiso construir casas. Ele habitou em tendas Él habitó en tiendas, com Isaac e Jacó. como Isaac y Jacob. Ele habitou em tendas juntamente com Isaac, Él habitó en tiendas juntamente con Isaac, porque ele esperava uma outra cidade. porque él esperaba otra ciudad. Ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o construtor dela. Él estaba esperando una ciudad que tenía fundamentos, pero que el constructor era el propio Dios. E essa cidade que Abraão esperava Y esa ciudad que Abraham esperaba era Nova Jerusalém. era la Nueva Jerusalén. Então Abraão chegou na terra da promessa, chegou em Canaã, Entonces Abraham llegó a la tierra de la promesa, que es la tierra de Canaán, e ele não quis construir uma casa. y él no quiso construir una casa. E talvez Isaac perguntou para Y ele: de repente Isaac le pregunta: meu pai, por que a gente não vai construir uma casa aqui? papá, ¿por qué no podemos construir una casa aquí? Os vizinhos têm casa. Oh, nuestros vecinos tienen casa. E Abraão respondeu para Isaac: Y Abraham responde para Isaac: é porque nós estamos esperando outra cidade. porque nosotros estamos esperando otra É ciudad, porque nós não somos dessa porque terra. nosotros no somos de esta tierra. Nós somos peregrinos aqui. Somos peregrinos aquí. Nós somos passageiros. Somos pasajeros en esta Nós vamos tierra. entrar numa outra cidade que Nós- Deus está construindo. Nosotros vamos a llegar a una ciudad que Dios está construyendo. Aí Isaac fala: onde é a cidade? Y Isaac le dice: pero ¿dónde está esa ciudad? E Abraão falou: não dá para ver. Abraham le dice: no se puede ver, Mas ela existe. pero existe. E Abraão, então, ele manteve a fé. Isso é a fé. Entonces Abraham se mantuvo en esa fe. Eso es fe. E aí Abraão passou essa fé para a sua geração. Y Abraham pasó esa fe para sus generaciones. E a Bíblia diz que Abraão morreu sem receber a promessa. Y la Biblia dice que Abraham murió sin recibir la promesa. Ele morreu sem entrar na promessa. Él murió sin entrar en la promesa. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. Olha o versículo 39 de Hebreus. El versículo 39 de Hebreos. Isso, pode ler o 39. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. Não receberam. No recibieron. Eles não entraram lá. Ellos no entraron allá. Então, quando Abraão ele falava da cidade que Deus construiu, Cuando Abraham hablaba sobre la ciudad que Dios construyó, Abraão estava falando pela fé. Abraham estaba hablando por la fe. E Abraão falava: olha, existe a cidade. Y Abraham decía: existe esa ciudad. E aí Abraão morreu sem entrar na cidade. Y Abraham murió sin entrar en esa ciudad. Pelo contrário, a Bíblia diz que então Abraão, e também não somente Abraão, mas todos que morriam naquele tempo, La Biblia dice que Abraham y todos los que murieron en aquel tiempo, eles desciam para o Hades. ellos descendían para el Hades. Mas por causa da esperança de Abraão, Pero por causa de la esperanza de Abraham, por causa da fé e do coração de por Abraão, causa de la fe y el corazón de Abraham, Deus proveu no Hades, Dios proveyó dentro del Hades, Deus construiu no Hades Dios construyó en el Hades um lugar fora dos tormentos, fuera de los tormentos, para receber Abraão. para recibir a Abraham. E esse lugar Y ese lugar se chamou se llamó o seio de Abraão. el seno de Abraham. Nós encontramos isso lá em João, quando Jesus fala sobre o rico e o Lázaro. Nos encontramos Em Lucas.
Encontramos en Lucas cuando Jesús habla sobre la historia del rico y el Lázaro. Quem já viu essa história lá? ¿Quién ya leyó esa historia? Lá então fala do seio de Abraão que estava no Hades. Entonces ahí se habla sobre el seno de Abraham que se encontra. E todas as pessoas que estavam no seio de Abraão não sofriam os tormentos Y do todas Hades. las personas que estaban en el seno de Abraham no recibían los tormentos del Hades. Então Abraão falou da cidade todo aquele tempo, Abraham habló todo el tiempo sobre esa ciudad, mas quando ele morreu ele foi para o Hades. pero cuando murió él fue para el Hades. Mas a fé, ela não morre. Pero la fe no muere. Eu não sei se você também, aqui no texto, quando fala da oferta de Abel, Yo no sé, pero cuando se habla sobre la ofrenda de Abel, vamos ver como é que está nessa versão. vamos Olha a ver cómo está en esa versión. o versículo 4. El versículo 4 de 11, del capítulo 11 de Hebreos. Vamos ver como é que está essa versão sobre a oferta de Abel. La oferta de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo, y Dios aceptó con agrado sus ofrendas. Y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Mesmo depois que Abel morreu, Y aún después que él murió, a mensagem de Abel continuou sendo falada por causa da fé de Abel. el mensaje de Abel continúa siendo proclamada por causa de su fe. A fé de Abel não morreu. La fe de Abel no murió. A fé de Abraão também não La fe morreu. de Abraham también no murió. E eu fico pensando, eu gosto muito de pensar nas coisas da palavra. Yo pienso muchas cosas en relación a la palabra. Aí eu fico pensando, Abraão morreu e foi para o Hades. Ahí yo pienso, Abraham murió y se fue al Hades. E daí a pouco, passou uns anos, Isaac também morreu e foi para o Hades. Después pasa algunos años y Isaac también, su hijo, también muere y se va al Hades. E quando Isaac chega no Hades, Y cuando Isaac llega al Hades, ele vai para o seio de Abraão também. va para el seno de Abraham E aí ele fala, meu pai, y se encuentra con Abraham y le dice, papá, isso aqui é a cidade? ¿esta es la ciudad? E Abraão fala, não, Isaac, existe uma cidade. Abraham le dice, en el seno de Abraham, le dice, no, Isaac, existe una ciudad. Nós vamos entrar nela. Nosotros vamos a entrar en esa ciudad. Aí Isaac fala assim, mas pai, cadê essa Y cidade? Isaac le dice, pero papá, ¿dónde está esa ciudad? Nós já morremos e essa cidade No, não foi vista. Ya estamos muertos y todavía no vemos esa ciudad. Aí Abraão dizia, não dá para ver, Isaac, mas ela existe. Abraham le dice, no se puede ver, Isaac. pero E aí as esa ciudad gerações que existe. foram ficando na terra depois deles, Después las generaciones que se quedaron en la tierra después de ellos, e receberam a mensagem de Abraão e de Isaac, recibieron el mensaje de Abraham y de Isaac. eles também falavam dessa cidade. Ellos también hablaron sobre esa ciudad. E as pessoas perguntavam, cadê essa cidade? Y las personas preguntaban, ¿dónde está esa ciudad? E eles também diziam, não dá para ver, mas existe. Ellos también decían, no se puede ver, pero Quando esta existe. quando nós vivemos uma vida de fé, Cuando nosotros vivimos una vida de fe, nós deixamos um legado para outras gerações. nosotros dejamos un legado para las otras personas. Quando nós vivemos uma vida sem expressão nenhuma, Cuando vivimos una vida sin expresión, quando partimos dessa terra, cuando partimos de esa tierra, nada fica. nada se queda. Tudo que nós fazemos nessa terra que não for feito pela fé, Todo lo que tudo que fizermos nessa terra, e se não é feito pela fé, hagamos en esta tierra, si no es hecho por la fe, não vai deixar nenhum legado. no va a dejar nada Mas de legado. mas o que você fizer nessa terra pela fé, Pero lo que tú hagas en esta tierra con fe, vai continuar falando para as próximas gerações. va a continuar hablando para las próximas generaciones. Então você precisa aprender a andar pela fé. Por eso necesitas aprender a andar por la fe. Então Abraão deixou o legado. Entonces Abraham dejó un legado. E as gerações seguintes iam falando dessa cidade. Y las generaciones que continuaba hablando de ese E as legado. pessoas perguntavam, que cidade é essa? Las personas preguntaban, ¿qué ciudad es esta? Onde é essa cidade que ¿Dónde Deus está esa está ciudad que construindo? Dios está construyendo? Eles diziam, não dá para ver, mas existe. Y decían, no se puede ver, pero E aí existe. eles iam morrendo Y esas personas morían e desciam para o Hades. y descendían hacia el Hades E não ia para a cidade. y no iban para la ciudad. E quando chegava no Hades, encontrava com Abraão. Y cuando descendían hacia Hades, E eu fico le pensando que preguntaban eles a falavam, Abraham, Abraão, y le preguntaban a Abraham, nós acreditamos na sua mensagem. creímos en su mensaje. E cadê a cidade, Abraão? ¿Dónde está la ciudad, Abraham? E Abraão dizia, calma aí, ela existe. Y Abraham decía, calma, esa Dios- ciudad existe. Deus está construindo. Dios está construyendo esa E nós ciudad. vamos entrar. Y nosotros vamos a entrar en esa ciudad. E as gerações foram passando. Y las generaciones continuaron pasando. E todos que morriam nessa esperança Y todos los que morían en esa esperanza iam para o seio de Abraão, iban para el seno de Abraham. lá no Hades. Allá en E el Hades, lá do seio de Abraão, allá en el seno de Abraham. eles viam os tormentos do inferno. Ellos podían ver los tormentos en el infierno Isso que alrededor. está lá em Lucas. Eso está en Lucas. E aí, depois de muitos anos, Después de muchos años, Jesus veio à Terra. Jesús vino a la tierra. E Jesus cumpriu o seu ministério.
Jesús cumplió su ministerio. E você lembra que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6? ¿Se acuerda de lo que Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 6? Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade Y e a yo vida, soy el camino, la verdad y la vida. e ninguém vem ao Pai a não ser por Y mim. nadie viene al Padre sino por mí. Então Abraão não podia entrar na cidade sem ser por Jesus. Entonces, Abraham no podía entrar a la ciudad si no es por Jesús. Todos que estavam no seio de Abraão não podiam entrar na cidade Todos los senão que por estaban en el Jesus. seno de Abraham no podían entrar a la ciudad si no es por Jesús. E aí quando Jesus então morre na cruz, Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, a Bíblia diz la Biblia dice que ele desceu às partes inferiores da terra que él descendió a las partes inferiores de la tierra e ele entrou no Hades y él entró en el Hades e ele pregou para os espíritos em prisão. y él predicó a los espíritus en prisión. Quem eram esses espíritus em prisão? ¿Quién eran esos espíritus en prisión? Era todos os que estavam no seio de Abraão, Eran todos los que estaban en el seno de Abraham, porque eles precisavam receber a Cristo como Senhor, como nós. pero porque ellos necesitaban recibir a Jesús como su Señor, igual que nosotros. Então eu fico pensando que um dia lá no seio de Abraão, eu fico pensando que Yo, um dia yo pienso ahí en lo que sucedió en el seno de Abraham. um dia estava lá no seio de Abraão, o pessoal conversando, Un día, ellos, como cualquier otro, estaban ellos conversando en el seno de Abraham. e eles estavam lá falando: Abraão, acho que esse negócio não deu certo, Y Abraão. de repente estaban preguntando a Abraham, Abraham, esa cosa no está resultando. Abraão, olha aqui onde nós estamos, há quanto tempo nós Mira, estamos Abraham, aqui? Estamos aquí hace mucho tiempo y nada. E Abraão dizendo: tem uma cidade, Y Abraham dice, no, hay una ciudad. nós vamos entrar nela. Nosotros vamos a entrar a esa ciudad. Aí eles estão lá: Abraão, mas a gente não está vendo isso. Abraham, nosotros no estamos viendo eso. E Abraão falou: mas não dá para ver, mas existe. Y Abraham dice, no se puede ver, pero existe. E aí de repente, sabe quem entra lá no Y seio de de repente, Abraão? ¿sabe quién entra en el seno de Abraham? Jesus entra lá. Jesús entra en el seno de Abraham. E Jesus disse assim: é verdade, Y Jesús dice, es verdad, Abraham. tem uma cidade. Hay una ciudad. O meu pai é o construtor dela. Mi padre es el constructor. E vocês vão subir para ela agora Y comigo. ustedes van a subir ahora. E a Bíblia diz que ele desceu nas profundezas da La Biblia terra. dice que él descendió a las profundezas de la E ele levou profundidad de la tierra. o cativeiro consigo. Y él llevó cautivo el cautiverio. E ele subiu aos céus, Y él subió a los cielos, levando consigo o cativeiro. llevando consigo el cautiverio. Levando o seio de Abraão consigo. Llevando el seno de Abraham con él. Todos aqueles Y consigo. todos aquellos con él Ele os levou ao paraíso. los llevó al paraíso. Ele disse: Abraão existe mesmo. Y dijeron, sí, Abraham existe de verdad. Então, não importa se o que você está crendo, Por eso no importa lo que tú estás creyendo, se você não vai ver isso na sua vida, si no vas a ver eso en su vida. mas isso se você está crendo, Si tú estás creyendo, e isso vai acontecer, eso va a suceder. porque a sua fé não morre com Porque você. tu fe no muere Ela contigo. continua falando, Tu fe continúa hablando. como a fé de Abel continuou falando. Como la fe de Abel continúa hablando. A nossa fé continua falando. Nuestra fe continuará hablando. E se nós formos falar mais de Abraão, Y si continuamos hablando sobre Abraham, a gente fica assim tão pequenininho, nos quedamos pequeños. porque Abraão não tinha a presença do Espírito Santo dentro dele. Porque él no tenía la presencia del Espíritu dentro de él. Mas Abraão sabia adorar a Deus. Pero Abraham sabía adorar a Dios. Abraão sabia se entregar a Deus em adoração. Abraham sabía entregarse a Dios en adoración. Quando nós olhamos o capítulo, vamos lá no capítulo 12 de Gênesis, Vamos al capítulo 12 de Génesis. vamos falar mais um pouquinho de Abraão. Vamos a hablar un poquito más de Abraham. Cuando Abraham fue llamado, él tenía 75 años de edad. E também Sara já era uma mulher idosa. Y Sara también ya era viejita. E Sara não, ela era uma mulher estéril. Sara era estéril. E Abraão então saiu da sua terra e começou a andar com Deus. Entonces Abraham salió de su tierra y comenzó a andar con Dios. Preste atenção nisso. Preste atención en esto. Abraão foi um homem que construiu altares a Deus. Abraham fue una persona que construyó altares al Señor. Abraão fazia altares para Deus. Abraham hacía altares al Señor. E todas as promessas começaram a se cumprir na vida de Abraão. Y todas las promesas comenzaban a cumplirse en la vida de Abraham. Abraão foi um homem próspero. Abraham fue un hombre próspero. Abraão teve um nome engrandecido. Abraham tuvo su nombre engrandecido. Abraão foi um homem respeitado. Abraham fue un hombre respetado. E quando nós chegamos no capítulo 15, Y cuando llegamos al capítulo 15, já se passou 10 anos ya pasaron 10 años que Abraão tinha recebido a promessa. que Abraham había recibido la promesa. E Abraão tinha recebido boa parte daquela promessa. Abraham ya había recibido gran parte de esa promesa. Mas o filho ainda não tinha nascido. Pero el hijo todavía no había nacido. Aí chega no capítulo 15, Ahí versículo llegamos 1, al capítulo 15, versículo 1, e o versículo 2 também. y el versículo 2 también. Vamos ler. Dice, después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión, le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón,
yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió, mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Preste atenção. Presta atención. Depois de 10 anos andando com Deus, Después de 10 años que anduvo con Dios, recebeu várias promessas, recibió varias promesas, mas o filho não. pero el hijo todavía no. E Deus então vem a Abraão, Entonces Dios a viene a palavra, Abraham, e Deus diz a Abraão assim: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo a Dios le dice a Abraham, Abraham, no temas, yo soy tu escudo e também sou o teu grande galardão. y también soy tu gran galardón. Quando ele diz o teu galardão será grande, Cuando dice tu galardón será grande, o original quer dizer que Deus estava dizendo: eu sou o teu escudo e sou também o teu galardão. en el original dice yo soy tu escudo y también soy tu gran galardón. Ou seja, Deus estava dizendo a Abraão: eu sou o teu presente, Le estaba diciendo a Abraham, Abraham, yo soy tu regalo, o teu grande presente. yo soy tu gran regalo. E Abraão responde assim: o que o senhor pode me dar? Y Abraham le dice, pero ¿qué es lo que tú puedes darme? Eu não tenho filho. Yo no tengo hijos. E Deus está dizendo: eu estou dando a mim mesmo, Abraão, para Abraham, você. yo me estoy dando a ti. E você está preocupado com o filho? Y tú estás preocupado con un hijo. Então tem momentos na nossa vida que a gente é desse jeito, né? Hay momentos en nuestra vida que somos así. A gente quer mais as promessas do que o próprio Deus. Queremos más las promesas que al propio Dios de las promesas. Abraão estava desse jeito. Abraham estaba de esa forma. Era um homem que levantava altares, Era un hombre que levantaba altares, mas mesmo assim ele queria mais a promessa do que o próprio Deus. pero aún así él quería más las promesas que al propio Dios de las promesas. Sabe o que aconteceu? ¿Sabes lo que sucedió? Deus foi embora Dios se fue e passou mais 14 anos. y pasó 14 años más. Agora são 24 anos. Ahora son 24 E años. aí chegamos no capítulo 18 Ahí llegamos al capítulo 18 e Deus vem outra vez. y Dios viene nuevamente a Abraham. Olha o do capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 7. Vamos a leer Vamos ler devagar para entender. Sí, vamos a leer pausadamente. Después el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Manre, mientras él estaba sentado a la estrada de su tienda en el calor del día. Al levantar los ojos, vio que allí junto a él habían 3 varones. Al verlos rápidamente, se levantó de la entrada de su tienda para recibirlos. Se postró en tierra y dijo, Señor, si en verdad he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no te apartes de este siervo tuyo. Mandaré traer un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que recobre fuerzas su corazón. Y luego seguirán su camino. Para eso han pasado ustedes cerca de este su siervo. Y ellos dijeron, haz todo tal como has dicho. Entonces Abraham se fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto esas 3 medidas de flor de harina, amásala y cuece unos panes. Luego corrió Abraham a donde estaban las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, se lo dio al criado y éste se apresuró a prepararlo. Tomó además mantequilla y leche y el becerro que había preparado y poniéndolo ante ellos se quedó a un lado debajo del árbol mientras ellos comían. Agora é uma atitude diferente. Ahora hay una actitud diferente. Agora já são 24 anos sem o filho. Ahora son 24 años sin un hijo. Velhinho de 99 anos de Un idade. viejito de 99 años de edad. E então o velhinho estava lá sentado na porta da tenda. Entonces, el viejito estaba sentado a la puerta de la tienda E ele olhou e vinha 3 homens. y él vio a 3 hombres E era no maior calor do dia. en el calor más intenso del día, Naquela região, no momento mais quente do dia, en aquella región, en el calor más intenso del fica día, tremendo assim o ar. el aire como que tiembla. Aí Abraão olhou, um negócio tremendo, ele viu 3 homens. Ahí a lo lejos ve a 3 hombres E quando Abraão viu os 3 homens, ele percebeu que o Senhor estava y entre eles. cuando él vio a los 3 hombres, él se dio cuenta de que el Señor estaba entre ellos. E Abraão então levantou correndo da sua tenda. Entonces Abraham se levantó corriendo de su tienda, Correu até aqueles 3 homens. corrió hasta donde estaban los 3 hombres, Velhinho de 99 anos. el viejito de 99 años, E ele se prostrou aos pés y deles. se postró a los pies de ellos E ele disse: Senhor meu,
y él dice, Señor mío, se eu acho graça aos teus olhos, si he hallado gracia ante tus ojos, eu rogo-te que não passes o teu servo. te ruego que no pases de largo de tu siervo. Senta aqui debaixo dessa sombra. Siéntate debajo de esta sombra. E eu vou mandar fazer um pão. Y yo voy a mandar a hacer un pan. E eu vou mandar fazer carne. Yo voy a mandar a cocinar una E carne. eu vou trazer leite. Yo voy a traer leche. Vou trazer água. Voy a traer agua. Eu quero lavar os seus Yo pés. quiero lavar tus pies. Eu quero que o senhor senta aqui descansar um Yo pouco. quiero que te sientes aquí para que descanses un poco. Para que o senhor recupere as forças. Para que recupere las fuerzas. Mas não passa da minha casa. Pero no pases de largo de mi Fica casa. aqui comigo, Senhor. Quédate conmigo, Señor. Ou seja, desde quando Deus precisa refazer forças? Piensa bien, ¿desde cuándo Dios necesita recobrar sus fuerzas? Mas Abraão estava tão desesperado por Pero causa de Deus. Abraham estaba tan desesperado por la presencia de Dios. Que ele não sabia nem o que dizia. Ella no sabía lo que estaba diciendo. Aí Deus então disse, então vai lá, faz tudo que você está Entonces falando. Dios le dijo, haz todo lo que has dicho que vas a hacer. E Abraão saiu correndo. Y Abraham sale corriendo. E quando Abraão saiu correndo, Y cuando Abraham sale corriendo, eu creio que os três homens, e o Senhor conversou com aqueles dois yo homens, imagino que los tres hombres conversando, conversaram entre si e eles disseram, ellos dijeron, acho que agora ele está pronto. yo creo que ahora sí él está listo. Ele não falou do filho. Él no dijo, no mencionó nada sobre el Ele hijo. acha a minha presença melhor do que qualquer coisa. Él está encontrando que mi presencia, él entendió que mi presencia es mejor que cualquier hijo. E aí então Abraão sai correndo. Entonces Abraham sale corriendo. E Abraão sai correndo para a tenda de Sara. Entonces él entra a la tienda de Sara. Eu queria ver isso, gente. Yo quería ver eso. Se o Senhor me arrebatasse um dia, Si el Señor me arrebatase un día, e se ele me perguntasse, quer ver o futuro ou o passado? si él me preguntase, ¿quieres ver el futuro o el pasado? Eu quero ver o passado. Yo le diría, quiero el pasado. Eu quero ver esse momento que Abraão saiu Yo assim. quiero ver ese momento en que Abraham salió corriendo. E Abraão saiu correndo para a tenda de Sara. Y ahí fue corriendo a la tienda de Sara. Velhinho, Viejito, 99 anos de idade. 99 años de edad. Ele entrou na tenda de Sara, Él entró a la tienda de Sara sem fôlego. sin aire. E ele dizia, Sara, 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 sabe quem está aqui, Sara? Sara, ¿sabes quién está aquí? Sara, eu parei o Senhor hoje. Yo detuve al Señor hoy. O Senhor está aqui na porta da El nossa Señor tenda. está en la puerta de nuestra casa. Sara, pega a melhor farinha que nós temos. Sara, coge la mejor harina que tenemos. Faz um pão. Haz un pancito. É para o Senhor. Es para el Señor. É o melhor, Sara. Es lo mejor, E a Sara. Bíblia diz que Abraão saiu correndo. Y Abraham, dice la Biblia, que salió E corriendo. ele foi para o meio das vacas. Y fue en medio de las vacas. Um velhinho de 99 anos. Un viejito de 99 años. Desesperado pela presença de Desesperado Deus. por la presencia de Dios. Ele queria a presença de Él Deus. quería la presencia de Dios. Mais do que qualquer coisa. Más que cualquier cosa. Ele não olhou para suas limitações. Él no vio sus Ele limitaciones. não viu a sua idade. No vio su edad. Ele correu para as Él vacas. corrió hacia las vacas. E ele pegou um bezerro forte. Y él agarró un becerro fuerte. Ele pensa comigo, um bezerro tem muita força. Piensa, un becerro tiene fuerza. E aquele velhinho segurando o Y bezerro. ese viejito de 99 años agarrando, segurando un... E o bezerro dava choque no velhinho assim. Y el becerrito... E o velhinho trazendo o bezerro. Y E o velhinho agarrándole trouxe o bezerro ao seu criado. y cuando le agarró, le entregó ese becerro al criado. E o velhinho disse, Y él le bezerro, mata esse bezerro. mata este becerro. Vamos fazer um churrasco pro meu Vamos a Deus. hacer una parrillada aquí. E Abraão pegou leite coalhada. Y Abraham cogió leche cuajada E pegou y agua. e lavou os pés do Senhor. Y vino hacia el Señor y le lavó los pies. E pôs a coalhada para o Senhor tomar. Y le puso delante de la cuajada E também o leite. y también la leche. E ele disse, Senhor, espera um pouquinho, o bolo está quase pronto. Señor, espera un poquito, la torta está casi lista. Senhor, a carne também já está quase pronta. La carne ya está casi listita. E ele correu na tenda de Sara e disse, Sara, cadê esse pão? Fue donde Sara y dice, Sara, ¿dónde está el pan? Até agora, Sara. Ela disse, calma, meu velho, o fogo não está assim tão forte. Ya Sara dijo, espera, el horno no está tan caliente así. E aí ele correu até ao seu servo, cadê a carne, cadê a carne? ¿Dónde fue donde el siervo dijo, ¿dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? Até que tudo ficou pronto. Hasta que todo se quedó listo Colocou diante do Senhor. y colocó todo eso delante del Señor. E ficou de pé do lado do Senhor. Y se puso del lado de pie delante del Señor. E o Senhor então perguntou para Abraão, Entonces el Señor le preguntó a Abraham cadê a Sara, sua mulher? y le dijo, ¿dónde está Sara, tu esposa? Ele disse, está aqui na tenda. Él le dijo, está aquí en la tienda. O Senhor disse assim, certamente voltarei a ti, De veras que vendré a ti e Sara, tua mulher, terá um y filho. Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Então, quando você estiver pronto, Entonces cuando tú estés pronto, quando Deus for mais valioso do que a promessa, cuando Dios sea para ti más
valioso que las promesas, você está pronto para receber a entonces promessa. tú estarás pronto para recibir la promesa. Mas enquanto você valorizar mais a promessa, Pero cuando tú valorizas más la promesa, então você não está pronto para receber. entonces tú no estás listo para Diga recibirla. para o teu irmão, o Deus da promessa é maior do que a promessa. Dile a tu hermano, el Dios de la promesa es mayor que la promesa. Amém? O Amém. Deus da promessa é maior. El Dios de la promesa es mayor. Então, Abraão recebeu a promessa. Abraham recibió la promesa. Mas o que eu queria falar não era isso. Pero lo que yo quería hablar no era eso. O que eu queria falar do capítulo 22. Yo quería hablar sobre el capítulo 22. O capítulo 22 de Gênesis. Capítulo 22 de Génesis. Eu queria falar sobre a adoração de Abraão. Yo quería hablar sobre la adoración de Abraham. Aqui Abraão começou a adorar a Deus. Aquí Abraham comenzó a adorar a Dios. Ele não queria mais as coisas, mas ele queria a presença de Él Deus. no quería las cosas, él quería la presencia Ele de se Dios. prostrou na presença de Y Deus. se postró delante de Dios. Adoração é servir. Adoración es servir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Déjame decirte una cosa. A adoração não é a música. Adoración no es música. Ainda que nós vamos, o pastor Fernando falou sobre isso. ¿No? Pastor Fernando dijo. Ainda que nós podemos adorar a Deus com a Sí, música, podemos sí adorar a Dios con mas a música. adoração não é música. Adoración no es música. Adoração é o fruto de um coração rendido ao Senhor. Adoración es el fruto de un corazón rendido al Um Señor. coração apaixonado em Un Deus. corazón apasionado por Dios. E esse coração expressa essa adoração. Y ese corazón expresa esa adoración. Aí ele pode expressar com canções, Él puede expresar con canciones. mas ele pode expressar com serviço. Él puede expresar con servicio. Ele pode expressar com entrega, com prostrar-se. Él puede expresar eso entregándose y postrándose. Quando Abraão adorou a Deus, ele não adorou com música. Cuando Abraham adoró a Dios, no adoró con música. Ele adorou com serviço. Él adoró con servicio. Ele pegou o bezerro, Él cogió el becerro. ele fez o pão, Él hizo el pan. ele lavou os pés do Lavó Senhor. los pies del Señor. Ele então colocou coalhada e leite, ele serviu ao Él Senhor. sirvió al Señor. Então a adoração, porque se a adoração fosse música, Porque si adoración fuese música, algumas pessoas nunca iam conseguir adorar. algunas personas nunca irían a poder adorar. Se a adoração fosse feita com instrumentos Si e música, la adoración fuese hecho con instrumentos y música, somente isso, solamente eso, porque ela é feita assim, porque ella es hecha así también, mas não é somente assim. pero no es solamente así. Então algumas pessoas nunca iam poder adorar a Deus, Algunas personas nunca irían a poder porque adorar não a sabe Dios, tocar nenhum instrumento porque no saben tocar ningún instrumento e não sabe cantar y no também. saben cantar también. Quando eles cantam, espantam os males Sí, cuando cantan espantan los e males, espantam os bons. espantan Os bons também. los buenos también, Espanta tudo. espanta todo. Até os demônios saem quando ele Hasta los canta. demonios salen asustados. Mas também todos os irmãos saem. También los hermanos salen. Ninguém fica. Nadie se queda Porque não sabe cantar. porque no sabe cantar. Mas a adoração não é música. Pero la adoración no es música. Aí quando nós chegamos no capítulo 22 de Entonces Gênesis, cuando llegamos al capítulo 22 de no capítulo Génesis, 18 Abraão começou a adorar a Deus. en el capítulo 18 Abraham comienza a adorar a Dios. E no capítulo 22, En el capítulo 22, olha o versículo 1 até o versículo 5. del 1 al 5, dice, después de esto, sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu hijo único, al que amas tanto, y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al día siguiente, Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. 3 días después, Abraham levantó sus ojos y a lo lejos vio el lugar. 4. Sim, agora 5. Y entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno, y el niño y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Deus colocou Abraão à prova. Dios le puso a Abraham una prueba. Deus falou, Abraão, me dá o seu filho. ¿Mm? Me dá o seu filho. Le dijo, dame su hijo. O seu único filho a quem amas. Su único hijo a quien amas. Porque ele tinha 2, né? Porque él tenía 2. Ele tinha Ismael Tenía Ismael, e Isaac. tenía Isaac. Então Deus disse, o único que você ama El único que tú amas, le dijo Dios. é Isaac mesmo. Era Isaac. Então eu quero Isaac. Yo quiero Isaac, le dijo Dios. E Deus falou, então leva ele para o monte Entonces le dijo, llévalo al monte e oferece ele ali em sacrifício. y ofrécemelo ahí en el Mata sacrificio. Isaac. Mata a Isaac.
vai lá e mata ele para mim. llévalo y mátalo para mí. Abraão levantou de madrugada, Abraham se levanta de madrugada, chamou os seus servos, llama a sus siervos arruma o seu animal y alista sus animales e começa a ir para o monte. y comienza a ir para los montes. 3 dias caminhando. 3 días caminando. Eu sou pai, também aqui tem muitos pais. Yo soy papá y hay varios padres aquí. Eu fico pensando, eu gosto de pensar, né? A Sempre. mí Eu me fico gusta pensando, imaginar y pensar esas eu fico cosas. pensando que Abraão, naquela caminhada de 3 dias, Yo me imagino a Abraham en esa caminada de 3 días. ele pensou de todas as formas como que ele poderia livrar Isaac. Él debe haber pensado todas las formas cómo podría librar a Isaac. Porque ele amava Isaac. Porque él amaba a Isaac. Ele não queria matar Isaac. Él no quería matar a Isaac. Nós somos pais, nós sabemos disso. Nosotros que somos padres sabemos de eso. Mas também dentro dele havia uma convicção. Pero también dentro de él había una convicción. Eu não posso negar o meu filho. Yo no puedo negar mi hijo al Señor. Não posso negar para o Senhor. Yo no puedo negarle al Señor. E um dia pensando nisso, Y un día pensando en eso. outro dia pensando nisso, Otro día pensando en eso. Abraão descaiu o semblante Abraham decayó su semblante. e chegou no terceiro dia Llegó al tercer día e ainda não tinha resposta. y él no tenía respuesta. E então chegou o momento em que Abraão viu o monte Entonces él llegó el momento en que él vio el monte. e ele ainda não sabia o que fazer. Y él no sabía qué hacer. Ele não sabia como livrar Isaac ainda. Él no sabía cómo librar a Isaac. Aí então, deixa eu te dizer uma coisa. Déjame decirte algo. Quando você não souber mais o que fazer, Cuando tú no sepas más qué hacer, a melhor coisa a fazer la mejor cosa a ser hecha é adorar a Deus. es adorar a Dios. Abraão, quando não sabia mais o que fazer, Abraham, cuando no supo más qué hacer, ele falou para os seus servos: él le dijo a sus siervos: vocês fiquem aqui, ustedes se quedan aquí, eu vou ali com o rapaz, yo voy con el chico, eu vou ali com Isaac yo voy con Isaac, e nós vamos adorar a Deus. y nosotros vamos a adorar a Dios. Daqui a pouco a gente volta. Sí, de aquí a poquito regresamos. E aí Abraão começou a adorar a Deus. Y ahí Abraham comienza a adorar a Dios. E ele não levou instrumentos, No llevó instrumentos, mas ele levou faca, pero sí llevó un cuchillo, levou lenha, llevó leña, levou fogo, llevó fuego, e ele subiu lá y él no monte subió al monte e falou para Isaac: Isaac, nós temos que fazer um sacrifício, y le dijo a Isaac: Isaac, vamos a tener que hacer un sacrificio. mas antes disso, Pero antes de eso, eu vou adorar a Deus um pouquinho. yo voy a adorar a Dios un poquito. E Abraão começou a adorar a Deus. Ya Abraham comenzó a adorar a Dios. E Isaac ficou olhando o seu pai adorando a Y Deus. Isaac le ve a su padre adorando a E eu Dios. não sei que jeito que Abraão adorou Yo a no Deus, sé de qué forma Abraham adoró a Dios. mas eu sei que Abraão foi adorando a Deus de uma forma intensa. Pero lo que sí sé es que Abraham estaba adorando de una forma intensa. E Abraão foi adorando a Deus tão profundamente Y Abraham estaba adorando a Dios tan profundamente que Abraão foi puxado para dentro do coração de Deus, o que seu Abraham espírito. fue, O espírito de Abraão foi el puxado espíritu de Abraham fue arrancado para dentro del do corazón coração de Dios. de Deus. E Abraão, então, adorando a Deus, essa é uma das coisas que a adoração faz. Y eso es una de las cosas que adoración hace. Quando nós adoramos a Deus, Cuando nosotros adoramos a Dios, e eu não estou falando da adoração somente aqui nessa reunião, no estoy hablando solamente de la adoración en esta eu reunión. estou falando quando nós adoramos a Deus lá na nossa casa, no nosso quarto, Cuando adoramos a Dios en nuestra casa, en nuestro cuarto, e nós estamos lá adorando a Deus, estamos allá adorando a Dios, e então nós somos puxados para dentro do coração de Deus. somos llevados para dentro del corazón de Dios. A adoração faz com que a gente comece a ver as coisas como Deus vê. La adoración hace que veamos las cosas como Dios ve. Então, quando Abraão foi para dentro do coração Y de Deus, cuando Abraham fue para dentro del corazón de Dios, Abraão começou a ver as coisas como Deus vê. Abraham comenzó a ver las cosas así como Dios ve. E diante dos olhos de Deus, Y delante de los ojos de Dios não existe passado, presente nem futuro, no existe pasado, presente ni futuro, porque Deus está na eternidade. porque Dios está en la eternidad. O passado, o presente e o futuro El pasado, presente y futuro está diante dos olhos de Deus está delante de los ojos de Dios como se fosse o agora. como si fuese el hoy. Então Abraão entrou no coração de Deus Entonces Abraham entró dentro del corazón de e ele Dios começou a ver como Deus via. y entonces comenzó a ver cómo Dios veía. Então, no coração de Deus, En el corazón de Dios, Jesus já havia sido sacrificado. Jesús ya había sido sacrificado. Jesus já havia sido morto, Jesús ya había muerto. porque está escrito que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Porque está escrito que el Cordero ya fue muerto antes de la fundación del mundo. Então, quando Abraão entrou lá no coração de Cuando Deus, Abraham entró dentro del corazón de Dios, Abraão começou a ver Jesus. Abraham vio a Jesús. E Abraão viu Jesus nascendo, Y Abraham vio a Jesús naciendo, viu Jesus crescendo. vio a Jesús creciendo. Abraão viu Jesus sendo Abraão- batizado por João Batista. Abraham vio a Jesús siendo bautizado por Juan Bautista. Abraão viu Jesus cumprindo o seu ministério. Abraham vio a Jesús cumpliendo su ministerio. E Abraão viu Jesus sendo morto. Abraham vio a Jesús siendo entregado a muerte. E Abraão viu Jesus sendo sepultado.
vio a Jesús siendo sepultado E Abraão viu Jesus ressuscitando. y Abraham vio a Jesús resucitado. Quando Abraão viu Jesus ressuscitando, Cuando Abraham vio a Jesús resucitando, Isaac estava vendo Abraão adorar a Deus. Isaac le estaba viendo a Abraham adorando, Mas quando Abraão viu Jesus pero ressuscitando, cuando Abraham vio a Jesús resucitando, ele começou a saltar naquele monte. él comenzó a saltar en aquel Ele monte. começou a regozijar-se. Él comenzó a regocijar, Ele começou a pular de alegria. a saltar de alegría. E ele começou a dançar naquele Y monte él de comenzó a alegria. danzar en ese monte de alegría. Porque ele viu Jesus ressuscitando. Porque él vio a Jesús resucitando. Pastor, como que negócio doido é esse? pastor, que historia es esa? Está na Bíblia? No está mal, eso es Está. herejía. Está na Bíblia. Está en la Biblia, sí. Está en la João Biblia. capítulo 8. Juan capítulo 8. Abre lá sua Bíblia. Abra su Biblia, por Vamos favor. conferir. Vamos a cerciorarnos. Capítulo 8. capítulo 8 de Juan, versículo 54. Até o versículo 57. Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, pero el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero lo conozco y obedezco su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día, y lo vio, Y lo vio, E lo viu. y se alegró. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Abraham se alegró por ver mi día. Viu Él vio e regozijou. y se alegró. E quando Abraão começou a pular no monte, Y cuando Abraham comenzó a saltar en el e monte, ele pulava no y monte él com a faca na mão saltaba con el cuchillo en la mano e com o fogo, y con el fuego, e aí Isaac olhou para ele, y ahí Isaac le mira y le e Isaac falou assim: meu pai, dice, papá, aí está a faca, ahí está el cuchillo, aí está o fogo, ahí está el fuego, mas onde está o sacrifício? pero ¿dónde está el E sacrificio? Abraão respondeu: Y Abraham le responde, eu vi, meu filho, yo vi, Deus mandará um cordeiro, Dios mandará al eu cordero. vi tudo, Y yo vi todo. Deus proverá para si um cordeiro. Dios proveerá para sí un cordero. Meu irmão, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que Abraão cria que Abraham creía que Deus poderia ressuscitar Isaac. que Dios podría resucitar a Isaac. Mas quando você lê o capítulo 1 até o capítulo 22 de Gênesis, Pero cuando tú lees del capítulo 1 al 22 de Génesis, não tem nenhuma menção de ressurreição. no hay ninguna mención sobre resurrección. Mas Abraão cria na ressurreição. Pero Abraham creía en la Mas resurrección. ninguém tinha ressuscitado ainda. Pero nadie había resucitado anteriormente. Ninguém tinha ressuscitado Nadie había ainda. resucitado. Como Abraão poderia crer numa Como- coisa que não existia? ¿Cómo Abraham podría creer en una cosa que no Onde existía? Abraão viu isso? ¿Dónde Abraham vio eso? Lá no coração de Deus. Lá, ya en el corazón de Dios. E aí Abraão falou: Isaac, Y deixa Abraham aqui. le dice, Isaac, ven, acuéstate aquí. E Abraão dançando. Ahí danzando, Abraham E pensando: danzando. eu vou matar Isaac. Eu vou matar Isaac. E eu vou pôr fogo em Isaac. Y yo voy a poner fuego. E Deus vai ressuscitar ele. Y Dios va a resucitar a Isaac. E Isaac falou: o que é ressuscitar, meu pai? Isaac le dice, ¿qué es resucitar, Ele papá? disse: Isaac, você não entende, mas você vai voltar a viver. Tú no entiendes, pero tú vas a volver a Eu vivir. vi isso, Isaac. Yo ya he visto eso, Isaac. Deus mandará um cordeiro. Dios mandará un cordero. Você se lembra da resposta de Abraão, não foi essa? ¿Usted se acuerda de esa respuesta de Abraham? Abraão diz: Deus proverá para Para si si. um cordeiro. Porque Abraão estava respondendo segundo o que ele estava vendo. Porque Abraham estaba respondiendo según lo que estaba viendo. E aí ele amarrou Isaac no altar. Amarra a Isaac sobre el altar, E ele pega a faca coge el cuchillo e ele vai matar Isaac. y él va a matar a Isaac. Quando ele vai matar Isaac, Cuando él va a matar a Isaac, Deus diz: Abraão, Abraão, y Dios le dice, Abraham, Abraham, não precisa fazer isso. no necesitas hacer eso. Eu só queria te mostrar uma coisa. Yo quería solo mostrarte una cosa. Tem momentos na nossa vida que a gente passa umas lutas. Sim, tem momentos que a gente passa dificuldades. Hay momentos en que pasamos por algunas dificultades, Situações impossíveis para nós. situaciones imposibles para nosotros. Deus não quer que nós percamos nada. Dios no quiere que no perdamos nada. Ele quer que mostrar coisas grandes. Él quiere mostrarte cosas grandes. Ele falou: Isaac, Abraão, eu não quero Isaac. Abraham,
Eu não quero Isaac. Yo no quiero Isaac. Eu só queria te mostrar meu filho. Dios le dice, yo solo quiero mostrarte a mi hijo. Eu só queria te mostrar que eu vou salvar o mundo. Y yo solo quiero mostrarte que quiero salvar al Porque mundo. você vai ser o pai da fé. Porque tú vas a ser el padre de la fe. Então você precisava ver isso. Entonces tú necesitabas ver esto. Aí Abraão, então, Entonces Abraham ele fala para Isaac, le Isaac, dice a Isaac, esse altar era seu. ese altar era suyo. Essa morte era sua. Esta muerte era tu Você muerte. estava condenado a morrer nesse altar. Tú estabas condenado a morir en ese altar. Mas Deus mandou o cordeiro no seu Pero lugar. Dios mandó un cordero en tu lugar. E quando Abraão olhou do lado, Cuando Abraham vio al lado, tinha um carneiro. había un carnero. E Abraão então tira Isaac do altar Abraham quita a Isaac del altar e põe o carneiro y pone el carnero e mata no y lugar de Isaac. mata el carnero en lugar de Isaac. Por isso que ele é o pai da fé. Por eso Abraham es el padre de la fe. Ele viu a nossa salvação Él vio nuestra salvación muito antes dela aparecer. mucho antes de suceder. Por isso que quando João Batista viu Jesus na fila para ser batizado, Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús en la fila para ser bautizado, João Batista diz, esse é o cordeiro. Juan Bautista le dice, este es el cordero de Dios. E o que Isaac disse? Deus mandará um cordeiro. ¿Y qué es lo que dice Isaac? Abraão, desculpa. Abraham, perdón. Deus mandará um Dios cordeiro. mandará un cordero. Então, queridos, Entonces, queridos, tem coisas muito maiores para nós. hay cosas mucho mayores Nós para não, nosotros. nós não podemos ser pessoas que se conformam com coisas No pequenas. podemos ser personas conformadas con cosas pequeñas. Eu não ia falar nada disso. Yo no iba a hablar nada de esto. Eu queria falar sobre a batalha pela fé. Yo quería hablar sobre la batalla de la fe. Mas falamos sobre uma das práticas espirituais, Pero hablamos sobre una de las prácticas espirituales. a adoração. La adoración. A adoração é algo poderoso. La adoración es algo poderoso. E essa adoração ela deve ser feita coletivamente, Y esa adoración debe ser hecha colectivamente, mas ela deve ser feita pessoalmente. pero también puede ser hecha personalmente. A adoração é quando nós valorizamos o Senhor acima de qualquer coisa, Adoración es cuando valorizamos al Señor acima de todas las cosas, acima das promessas, más que todas las promesas. mais do que. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. Por eso la Biblia dice que debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, Então nós temos que amar Ele de todas as nossas forças, con todas nuestras fuerzas toda a nossa mente. y con Toda toda nuestra nuestra mente, alma. con toda nuestra alma. Então nós temos que adorar ao Senhor Entonces assim. tenemos que adorar al Señor así. Quando você começa a aprender a adorar o Senhor desse jeito, Cuando tú comienzas a adorar a Dios de esa forma, você começa a ver as coisas como Deus vê. tú comienzas a ver las cosas como Dios las ve. E, então aí as coisas ficam diferentes para Entonces você. las cosas se ven diferentes para ti. E é interessante que e lá no capítulo 18 de Gênesis, Y es interesante que en el capítulo não precisa abrir, 18 de Génesis, no necesitas abrirlo, anótalo. depois que Abraão adora a Deus, servindo a Deus, colocando comida, tudo para Deus, Después que Abraham adora a Dios colocando comida al Señor para que Él coma, aqueles 3 homens, eles iam para Sodoma, para destruir Sodoma e Gomorra. esos hombres iban hasta Sodoma para destruir sus ciudades. E quando Abraão estava ali, Y cuando Abraham estaba allí, aqueles homens falaram assim entre si: esos hombres hablaron entre ellos. nós não podemos esconder de Abraão o que nós queremos fazer. No podemos esconder a Abraham lo que queremos hacer. Nós temos que falar para ele. Tenemos que hablarle a Él. Quando você se torna um adorador, Cuando tú te vuelves un adorador, você passa a perceber o que Deus quer fazer. tú pasas a ver lo que Dios quiere hacer. E você passa a ser um intercessor segundo o que Deus quer que você Y ahí interceda. tú te vuelves un intercesor según lo que Dios Quer que você quiere que seja. tú seas. Então, quando Deus falou que ia destruir Sodoma, Entonces le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma. aí Abraão falou: mas o Senhor não é assim. Pero Abraham le dice, pero Señor, tú no eres así. O Senhor não vai destruir o justo com o Tú ímpio. no vas a destruir los justos con los impíos. O adorador sabe quem é o Senhor. El adorador conoce y sabe quién es el Ele falou: Señor. o Senhor não vai destruir o justo com o ímpio. Señor, tú no vas a destruir el justo con el impío. Se lá tiver 50 justos, o Senhor não vai destruir a cidade por causa dos Y si 50 allá, justos. y si allá se encuentran 50 justos, no vas a destruir toda la ciudad por causa, juntamente con los impíos. y O los Senhor não vai justos. fazer isso, eu conheço o Senhor. No, tú no vas a hacer eso. Yo te conozco, E Señor. aí Abraão disse: é verdade, se tiver 50 justos, eu não vou destruir a Verdad, cidade. si existiesen allá 50, no voy a destruir la ciudad. Abraão falou assim: mas se por acaso faltar Pero, 10, se tiver só Señor, 40, y si tuviesen solamente 40, eu também sei que o Senhor não vai destruir. yo por sé que causa tú no vas a destruirlo por disso. O causa Senhor não vai destruir tudo, no vas a destruir todo, porque tem 40 lá. porque ten 40 allá. Eu conheço o Senhor. Yo te conozco, Señor. Aí Deus disse: se tiver 40, eu também não vou Sí, sí, destruir. si tuviese 40 también, no lo voy a destruir. Senhor, mas se faltar mais 10, tiver só 30. Y si les falta 10 y solamente hay 30, O Senhor também não vai destruir. yo sé que también no vas a destruir, ¿no? Eu conheço o Senhor. Yo te conozco, Señor. Não, também não vou No, destruir. está bien, sí, yo no voy a destruir. E na verdade, quem estava lá era Ló.
o sobrinho de Abraão. Sí, y quien estaba en esa ciudad era Lot, el sobrino de Abraham. Então, o que Abraão queria era salvar Ló. Y lo que quería Abraham era salvar a su sobrino Lot. Aí, mas não tinha mais ninguém Mas justo. no había más otro justo. Aí Deus falou, Abraão, nós vamos segurar as pontas aqui Entonces Abraham, vamos a asegurar aquí las cosas. e você manda Ló sair correndo da cidade. Manda que Lot salga de la ciudad. Porque não tem jeito, só tem ele. No hay forma, que solamente existe él que es justo. Então, o adorador, ele conhece a Deus. Entonces el adorador conoce el corazón de O adorador Dios. sabe o que Deus está fazendo. Él sabe lo que Dios está haciendo.